Ayana, seja muito bem-vinda, minha linda, a Obrigada. essa nossa noite de quinta-feira. Conta aqui pra gente, ó. Aí, a Lu também já esteve aqui na live comigo. Ai, gente, é lindo demais. Eu falo, né, que hoje eu sou uma colecionadora de histórias incríveis, tanto de pacientes quanto de alunos psicólogos. E eu falo que é uma honra pra mim. Mas bora lá. Me diz, lindona, como é que você me conheceu e quem é a Ayana? Boa noite. É desafio, viu? No meio aí do contar a história, eu vou falar como foi esse momento hoje, agora. Mas é um Sim? prazer, Rosane, estar aqui. Eu já venho te acompanhando há um tempo, então o meu nome aí já deve estar aí rolando há um tempo para ti. Bom, como é que eu conheci a tua história? Como é que eu conheci o teu trabalho? Belíssimo. É, eu era Eu atendia por plano de saúde, eu morava no interior, e aí, assim que eu me formei, fui embora para o interior. Hoje eu moro em São Luís, na capital Maranhão, e Uhum. aí fui convidada para trabalhar no estado do Pará, um contrato de 2 anos. Primeiro desafio, hoje na live que você deu, todas aquelas incertezas, meu Deus, eu me vi vivendo há alguns anos atrás, porque Uhum. exatamente tudo aquilo eu pensei. Eu não sei de nada, eu não vou saber, não era uma área que eu queria. Tudo, tudo, tudo eu vivi. Aqueles pesadelinhos que, Uhum. sim, consegui voltar no meu primeiro atendimento e tive tudo aquilo que você falou, E exatamente. sentia literalmente as borboletas no estômago, né? Nossa Senhora, como hoje. Uhum. Mas aí fui, trabalhei lá, finalizou meu contrato, retornei para cá, Vou porque tirar, peraí. Peraí, eu já aí, morava aí, aqui aí. antes, pronto. Só tirar os E comentários, aí, esqueci. que não distrai muita É, gente mesmo. é. E, e aí vim para cá, consegui um emprego numa clínica, numa área que eu sempre quis, que é com criança autista. Uhum. A maioria era autista. E aí também um desafio, nunca tinha trabalhado, mas aceitei, até porque já era algo que eu vim estudando, então foi menos difícil, Uhum. né? E aí, passando essa trajetória toda, fui demitida, passei, lembrei de tudo isso que você falou hoje também. Eu era mãe capaz, foi alguma coisa que eu falei, foi alguma coisa que eu fiz, mas não foi, eu Fui eu depois que fiz associei errado. tudo. Eu que não estudei. Eu que fiz isso. Gente, a gente tem tanto isso, né, Ayana? Nossa, é sério isso. Demais. É um tal de um eu. E a gente não olha E pra fora. Gente, nem tudo é responsabilidade nossa, não, né? Pelo contrário, ó, hoje eu mas falei de manhã, 50-50, mas tudo bem. A gente não é, e entende eu, isso. e eu graças a muita coisa, pessoas ao meu lado, eu consegui ver que não era eu, que eu fiz o meu trabalho, mas eram outros motivos da época que me desligaram de lá. Sim, sim. E aí fui para a prefeitura e atender plano de saúde. E aí veio uma fase bem complicada, porque eu trabalhava muito, ganhava pouco, vivia estressada. Adoeci, emocionalmente, porque muito estresse, muita carga, eu não tinha tempo para quase nada. E aí eu queria sair dali, fazer outras coisas. Essa clínica dava a possibilidade de atendimento particular, então começou a aparecer alguns e eu vi que valia mais a pena, óbvio, né? Então, eu fiquei naquela de eu quero fazer meu nome, então eu vou ficar aqui no plano de saúde. Nunca na minha vida eu imaginei aquilo que você falou, que enquanto a gente está ali no plano de saúde, é para experiência. A gente está ajudando pessoas, mas é para experiência. A gente não está fazendo o nosso nome. Realmente não está, porque as pessoas vinham a mim, um ou outro vinha para a clínica indicado pelo paciente X, mas a maioria era pela clínica, pelo plano que eu cobria, que eu estava ali. Ó, e aí, E Ana, eu não sabia de nada disso. eu vou te interromper, porque eu acho que é um ponto importante aqui para o pessoal entender. Às vezes você é recém-chegado por aqui, seja bem-vindo, tá? Com certeza. Mas ela tá aí falando o que eu falo, né? Sabe o que que acontece? É que a gente tem que entender alguns princípios. E um princípio, quando você atende... Eu comecei a atender por plano de saúde, porque eu também caí nessa ilusão que a Ayana acabou de contar. Eu pensava assim, poxa, atender pelo maior plano do meu estado é lindo, porque era um plano que na época, Ayana, assim, você já me contou, né, que tem familiares aqui, tem um plano aqui que domina o estado. Ele é imenso, domina. Tipo, a cada 10 pessoas, 9 tem ele. E aí eu lembro que quando ele abriu seleção, na época que eu tinha, que eu tava, né, nesse caminho aí, a hora que eu olhei, e era seleção, gente, pensa num trem complicado, acirrado imenso.
Aí eu peguei e falei, poxa, salvação dos meus problemas, eu vou ser conhecida no estado inteiro. Olha que massa. A cada 10 pessoas que tem nessa cidade, 9 tem ao plano X, show, maravilha, tanta gente que vai. Parecia ser a solução perfeita, até que eu entendi, depois de muitos anos, que não adianta. E é um princípio que eu quero sempre puxar aqui, é o que ela está citando. O paciente de plano de saúde, ele é fidelizado para o plano. Então, ele é fiel ao plano. Ele quer alguém do plano. E se ele indica você para o amigo, ele fala a primeira coisa assim, existe a psicóloga Maria, ela é excelente e atende pelo plano X. Então, ele vai te indicar porque você atende pelo plano. Ele não vai falar assim, olha, e aí você entra numa sinuca. Como é que você vai atender o amigo do seu paciente? E aí você quer começar a atender particular, e você atende o amigo dele pelo plano, e o paciente pelo plano e o amigo pelo particular. Não rola. Quer dizer, a gente passa anos e anos e anos e anos e 1000 anos enganado, achando que isso vai me levar a ser uma profissional de referência conhecida na minha cidade. E passou um tempo aqui, Ayana, e eu vou te deixar falar, né? Não vou ser Faustão, não. Tudo bem. Passou um tempo aqui que começou a criar, por uma série de problemas por esse mesmo plano de saúde, uma série de situações, né? E aí começou a criar uma outra visão, é que ele era tão ruim assim para os profissionais que as pessoas começaram a associar o contrário. Quem atendia pelo plano X era tão ruim que a única alternativa que tinha era atender pelo plano X. Porque os bons não estavam naquele plano lá. E aí foi quando caiu uma ficha muito grande para mim, assim, olha o quanto a gente tem a capacidade por uma zona de conforto, porque às vezes é um caminho mais confortável, porque é aquilo, se você está com dificuldade, o seu único problema para você é agenda vazia, plano de saúde resolve isso hoje, porque você está lotada 3 períodos, 10 períodos, o tanto que você quiser. Só que não é o perfil de público que vai te valorizar a grande parte das vezes, né? Mas enfim, continue. Certo. E aí eu queria sair do plano, queria sair da prefeitura, eu queria mudar. E comecei a pesquisar. E eu acho que por conta dessas minhas pesquisas, teu nome chegou, teu trabalho chegou. E eu, vou ver o que é isso aqui. Nem sabia o que era. Gostei do nome, me chamou a atenção. Uhum. E aí eu comecei, foi bem na época que estava na maratona, né? Naquela semana. Sim. E aí eu me inscrevi e fiz tudinho direitinho. Até hoje eu tenho os passo a passo, de lá até hoje. Aí fiz e gostei, foi quando eu me inscrevi e fiz. E aí, o que é que eu faço aqui hoje para falar para todo mundo que está aqui agora? Só me lembra aqui, você é de qual turma? Eu acho que é da 7. 7, então de setembro do ano passado. Uhum. E aí, foi vendo a live e eu pesquisei, eu tentei lembrar horrores, mas eu não consegui lembrar o nome dela. Talvez eu falando, você consiga. Uhum. Ela é o horário que eu mais consigo estar, né? Uhum. O de uma, geralmente, assisto depois. Esse aqui, geralmente, é o horário que eu tô mais livre. E aí, foi ela falando. E foi quando me deu, eu digo, gente, eu preciso compartilhar um pouquinho, porque eu acho que tem muita gente que vive a mesma angústia que eu. Uhum. E eu ainda não tinha escutado ninguém falando, né? Uhum. Porque assim, Rosane, eu comecei super empolgada, saí do plano de saúde. Eu não fui diretamente, somente para atendimento particular, por 1000 fatores que, quando eu comecei a fazer o VDC, logo no primeiro módulo, eu me deparei com muitas questões profissionais que estavam vindo, que eu não me dava conta, e pessoal. Então, eu precisei dar uma parada e cuidar dessa parte, porque senão não ia para frente. Porque tinha muitas questões minhas, pessoais. Sim. É porque a gente fala sobre escolhas, tá? Só para o pessoal entender. A gente fala sobre escolhas, a gente fala sobre autoestima, né? A gente fala sobre história de vida, a sua história de vida baseada na escolha do ser psicóloga. E é interessante, gente, é tão lindo isso. E eu vou compartilhar um bastidor aqui importante para vocês. Recentemente, aconteceu uma experiência única pra gente aqui, Ayana, que tem a ver com o que você está falando. Teve uma pessoa que matriculou no VDC, e aí no VDC a gente tem alguns princípios, né? Entre eles é uma garantia para você que faz matrícula. Então a garantia é, se você fez matrícula e nas 2 primeiras semanas você entrou e não gostou do curso, você devolve. E com isso a sua matrícula é cancelada, você recebe integralmente ali o seu valor de dinheiro de volta, né? E raríssimas vezes isso acontece.
E agora na turma nova aconteceu. E aí, quando aconteceu, da pessoa pedir, né? Olha, eu não gostei e tal, eu quero devolução. E tá tranquilo. Aí, a gente normalmente, né, a pessoa manda um e-mail e é feito esse cancelamento natural ali. Dentro, lógico, desses primeiros 15 dias. Aí, a pessoa mandou assim pra gente. Eu fiz o módulo 1 e eu entendi uma coisa. Clínica não é pra mim. Não é o que eu quero. Eu não quero. Consultório não é pra mim. Eu quero outra coisa. Isso aqui que eu achei lindo, porque ela teve consciência. As técnicas que a gente trabalha no módulo 1 trouxe tanta clareza para ela que ela entendeu que não era dela. Olha que massa isso. É ótimo. Sabe por quê? Eu fiquei, poxa, gente, que lindo. Assim, eu mandei parabéns para ela. Falei, nossa, parece até estranho, né? Porque eu estou levantando a bandeira do consultório, mas eu levanto a bandeira de você ser excelente naquilo que você ama fazer. E se você entender que não é o consultório, lindona, vai ser feliz no que você gosta. E ó, foi embora. Eu falo, assim, eu acho massa isso, né? Mas é comum também essa perspectiva que você falou aqui, de que de algum jeito, olhar para dentro de você te fez, nesse primeiro momento, entender que tinham outras coisas que a Ana precisava trabalhar antes do ser psicóloga, né? Eu acho massa, muito bom mesmo. Foi bom. Foi ruim, mas foi bom. O bom que dói, mas é deparar com a importante, dor, né? mas enfrentar. Por isso que eu falo que é bom. Foi. E aí eu tive que parar, fui fazer outras coisas que eu precisava resolver. Mas mesmo fazendo esse trajeto, tinham coisas que eu já tinha condições, né, de fazer diferente dali para frente. Então, como eu não ainda podia, naquele momento, fazer somente particular, uma amiga minha me chamou para uma parceria de atendimentos populares, né? Aquela questão da classe social das pessoas, exatamente. Então, a gente foi com esse, e aí eu fui tentando fazer os dois paralelos. E onde é que entra o VDC nisso tudo? Porque eu fiz o primeiro módulo, me deparei com tudo isso, fui cuidar do que era importante. Quando eu me senti preparada, eu voltei e aí eu disse, não, vou voltar tudo novamente para ver como é que eu tô. Fiz o primeiro módulo de novo, o 1, e deu a mesma coisa. Assim, coisas que eu não queria reconhecer, quando eu vi, eu disse, não, realmente, a questão da decisão foi onde eu me esbarrei, é uma dificuldade muito grande que eu tenho, tá menor, mas eu ainda tenho, e eu fiquei esbarrada naquilo, e o nicho me fez uma caraminhola muito, muito gigante. E depois de um tempo, e esse tempo tá recente, e inclusive nessa quarentena eu pude descobrir que eu já sabia esse nicho há muito tempo, mas afirmar ele era o que estava sendo difícil para mim, dizer, não, realmente isso. Só que não era por medo de perder, que teve também um assunto sobre isso, de perder, nem nada, porque eu já havia percebido isso. Mas era de como fazer, como pegar esse tanto de pacientes, fazer isso aqui, porque esses aqui que estão dentro do que definitivamente eu sei que eu quero trabalhar. E aí era esse o receio deles já estarem comigo mais devagarzinho. Eu fui conseguindo, eu fui aprendendo a abordar quando alguém vem e pergunta pra gente, né, para esse trabalho, como saber ali rapidamente o que aquela pessoa está buscando, teu atendimento, e já poder direcionar, como direcionar. Então, apesar de ainda estar no iniciozinho do curso, mesmo com esse tempo todo, e ficava me cobrando, porque eu via as meninas, a maioria é menina, né, as meninas avançando com um mês, uma semana, eu digo, Jesus amado, o que eu tô fazendo aqui? Isso não é pra mim. Só que gracinha isso. Eu ficava calma, eu aprendi a ficar calma com a tua fala, com a minha terapia. E isso, quando eu via que esbarrava em alguma coisa, eu parava, ia cuidar do que tinha que cuidar e eu voltava. Então hoje eu tô caminhando nos módulos direitinho, e mesmo indo devagar no meu tempo, que eu entendo que é um tempo mais devagar do que de outras pessoas, é o meu, eu já consegui fazer coisas que eu não sei se eu conseguiria. Se eu não tivesse percebido, se eu não tivesse trabalhado na terapia, se eu não tivesse conseguido te escutar, porque não adianta a gente só ouvir, é escutar, é fazer, é perceber. Então, hoje eu não imaginaria que eu estivesse atendendo online.
crianças online, me reinventando. Jamais, porque para mandar um áudio era difícil, hoje eu falo tudo por áudio. E tá aqui, um desafio gigantesco para mim estar aqui. Foi um desafio num Tira Dúvidas que teve também do VDC, quando eu tirei uma dúvida que eu falei, Jesus amado, minha barriga tinha, eu acho que morcegos, por borboletas não davam contas. Mas o que eu queria trazer de inspirador para todo mundo e para ti também, é que, gente, mesmo você achando que está devagar, mesmo você parando, voltando, o importante é a gente se perceber e fazer. Não adianta realmente a gente só ouvir, ouvir, ouvir. Hoje mesmo eu assisti a live, depois do horário, porque eu estava atendendo hoje, e eu fiz o que tu falaste. Entre um intervalo e outro, eu li a parte teórica e consegui aplicar. Eu digo, meu Deus do céu, é uma coisa tão simples, ninguém pensa nisso. Li uma técnica, deu tempo, um intervalo, e eu apliquei. Teve a possibilidade. E foi maravilhoso. Se você perdeu a live de 7h25, você tem até hoje pra ver, porque amanhã ela sai do ar, óbvio, né? Então, tá vendo? É o que ela tá falando aqui. Ai, Ayana, que lindo. Ó, deixa eu contar algumas coisas, porque eu acho que... E primeiro, conta para as pessoas como é que você chegou para esse nosso momento aqui. Oh, meu Conta Deus. pra eles. Conta pra eles. Gente, foi assistindo uma inspiração. E deve ser o nervosismo, talvez eu esqueci, mas ela falou algo. E eu falei assim, gente, eu preciso contar. Eu vou mandar um e-mail. E na mesma hora a live terminou. No minuto seguinte, eu estava escrevendo um e-mail falando que eu era aluna VDC, falando que eu gostaria de partilhar um pouquinho da minha história, porque eu achava um pouco diferente do que estava vindo sendo contado aqui. E poderia ter gente igual a mim, né, achando que estava atrasada e essas coisas. E mandei. E depois que eu mandei, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Mas você fez o que a sua mentora te falou. Pensa menos, faz mais. Olha que exatamente. você colocou em prática. Porque se você não tivesse terminado a live e tivesse feito, você ia ficar com medo. Com medo, você não ia fazer. Então você agiu. Gente, ó, quem tem dúvida sobre o que é jogar o chapéu do outro lado do muro? Esse é um exemplo. Ela jogou o chapéu, não sabia o que ia virar. Sem saber como. Só achei importante e fui. E aí mandei, pensei no minuto seguinte, depois eu disse, já foi, não vou apagar, tô doida. E deixei. Passou, nem lembrava mais, Rosane, porque eu tô fazendo tanta coisa. E aí a Vivi me mandou mensagem, de manhã eu fui ver no final do dia. Ela nem tava mais no horário do expediente, aí respondi mesmo assim. E aí fiquei super nervosa, né? Na terça-feira eu digo, meu Deus do céu. Não aí perguntei pra ela um monte de... Não acredito que ela me chamou mesmo. E aí, exatamente, sei lá. Aí eu disse, tanto que no e-mail eu botei, se não for o momento, tudo bem, eu vou entender. E aí eu disse, meu Deus, pra que eu fiz isso? Até ontem, né? Aí eu, gente, pra que eu fiz isso, não sei o quê. Aí conversei com a minha mãe, fui falar, né? Porque é uma das que moram aí, que a gente já conversou, e aí ela me acalmou um pouquinho. Eu disse, não, mãe, vai dar. Ela, vai, menina, vai dar certo. Eu disse, mãe do céu, que loucura. E foi assim, gente, não é tão ruim quanto a gente pensa. É normal, é um bate-papo. Olha só, deixa eu contar para vocês algumas coisas aqui, olhando para isso tudo pelo outro ângulo, né? Uma coisa que eu falo aqui, e eu sei, né, quem está aqui me ouvindo há mais tempo, ver que, né, de algum jeito, Ayana, a gente está aqui e eu brinco, né? E você me ouve falar isso em aula também toda semana, nos Tira Dúvidas. A minha ideia com os nossos alunos aqui é caminhar na velocidade deles. Se o aluno quer andar, a gente anda do lado, anda. Se o aluno quer correr, a gente corre do lado. Se o aluno quer voar, a gente voa com ele do lado. Agora, o que a gente precisa também ter consciência? E desde a aula 1 eu falo, cuidado, é na sua velocidade. A única coisa que a gente busca que você não faça aqui dentro é ficar parado. Você pode andar, você pode correr ou você pode voar. A única coisa que você não pode é ficar parado. Porque se você ficar parado, você não vai acontecer, né? Hoje de manhã eu falei, o processo terapêutico ele é construído por 50%
a nossa capacidade, a nossa técnica, tudo, 50% responsabilidade da pessoa. O engajamento dela, o envolvimento dela, o compromisso dela, tudo, não é? E junto soma 100%. Aqui é a mesma coisa. Eu não sou responsável 100% pelo resultado de nenhum aluno. Nós aqui contribuímos 50% e o aluno contribui com os outros 50%. E a partir daqui, os resultados começam a acontecer. Agora, uma coisa que eu falo é que nós estamos lidando diariamente com as nossas próprias emoções. Quando você precisa gravar um vídeo, você não está lidando só com o seu aspecto técnico, você está lidando com a sua identidade. Porque a exposição, ela faz com que você pense quem você é, se você é capaz, se você não é capaz, se você é bom, se você não é. Tudo isso é autoestima. E de alguma forma, eu falo que algumas pessoas vão elaborar isso mais rápido. Eu já tive várias experiências aqui. Por exemplo, tem uma colega que entrou aqui, ela foi da primeira turma nossa de mentoria. Primeira turma, de janeiro de 2018, lá atrás. Juliane Pocinhos. Ela entrou aqui, ela era recém-formada, acho que menos de um ano de atuação, super jovem, ela deve ter na casa de 22, 23 anos. E eu lembro que a primeira vez que eu falei, né, uma entrevista inicial com ela, falando sobre essa questão de vídeo, ela olhou para mim assim, falou assim, hã? Eu? Vídeo? É, você, vídeo, parte do processo. Hoje a Juliane faz 50 mil vídeos, né, direto eu falo, meu Deus do céu, essa menina, ela tá voando no nível master, do master lá em cima. Rompeu todas as barreiras possíveis, né? Ela é do Rio de Janeiro. E hoje ela está aí numa caminhada incrível, assim, né? Principalmente de superação nessa questão da barreira da timidez. Mas o que eu vejo é o sucesso, né? O crescimento, ele depende das nossas escolhas diárias. E eu acho interessante a sua história, porque você estava aqui há 2 semanas atrás, eu acredito. E eu lembro de ver um comentário seu, falando, nossa, eu preciso voltar. Lembra? Você colocou no comentário. Lembro. E eu vi. Você falou assim, eu preciso voltar. E aí, nisso, pouco tempo, veio o e-mail. E o que eu acredito, né? Alguém te falou algo que te falou assim, uau, eu posso mais. Às vezes eu posso correr um pouquinho, andar um pouquinho mais depressa e começar a fazer. Mas é na sua velocidade. E o convite que tem é, né? Às vezes vocês me veem falando, né? Que a gente brinca, que a gente puxa, e puxa mesmo. Mas eu respeito cada movimento. Se você quer andar na sua velocidade, está tudo bem. Eu só não acho que a gente deva, né? Na carreira, na profissão, paralisar. Porque se a gente paralisa, a outra pessoa vem e toma esse lugar. E eu acho que a gente só tende a perder como categoria. Então, o recado dessa nossa live inspiracional maior de hoje é que, mesmo que não pareça que você está fazendo o que todo mundo está fazendo, você só precisa ter um parâmetro para olhar para sua carreira. É você com você mesmo. Eu acredito, Ayana, que a hora que a gente terminar aqui, hoje, 30 de abril de 2020, a hora que a gente clicar nesse xizinho aqui e você terminar essa live, você está dando um passo muito importante para você. Porque ele se chama superação. Ele se chama eu posso mais do que aquilo que os meus medos acabam me ditando todo bom e santo dia. Nesse exato momento a gente está falando de você para uma 115, 120 pessoas ali. E daqui a pouco você vai olhar e vai pensar assim, poxa, pode ser que alguém dessas 100 e pouquinhas que estão aqui, né, alguma dessas pessoas, estão assistindo você e estão se respeitando no seu próprio movimento de desenvolvimento. Porque é natural a cobrança. É natural você olhar e falar assim, poxa, essa semana eu falei com a Natiele, né? Recém-formada, inclusive era da sua turma, turma 7. Recém-formadíssima. A Natiele pegou o CRPR dela agora. Né? Ela formou em dezembro, entrou no VDC no último semestre ali, formou em dezembro, começou a vida dela ali no início de março, quando ela pegou a carteirinha, né? Entre fevereiro e março. E ela, em 2 semanas, já conseguiu 4 pessoas, 4 atendimentos, programas de entrevistas. Você viu a entrevista dela, né? Ela mora numa cidade com 45 mil habitantes, tem 22 anos, atende criança, está lá superando 1000 desafios. Hoje ela me mandou mensagem aqui falando de outra coisa que aconteceu aí de bom na vida dela essa semana. Quer dizer, é natural que a gente olhe e fale assim, ah, não, então esse é um modelo único, né? Só pode dar certo se a gente tem 22 anos, é recém-formada e mora numa cidade de 45 mil habitantes. Ah, dá certo para a Natiele. Ah, não, mas dá certo para a Mayara. A Mayara, nossa, ela tem concurso, mas... Não, gente, dá certo para você também. Do seu jeito, pro seu significado do que é dar certo. E você está aqui dizendo isso. Você está dizendo para as pessoas. Mesmo que eu tenha começado e parado um pouquinho.
Mesmo que eu tenha começado e tenha voltado. Mesmo que eu tenha começado e esteja ainda no começo. Mas eu continuo firme aqui, eu não desisti. Hoje E eu vi uma... e esse movimento me fez fazer muita coisa que eu não sei se eu faria. Sim, sim, Principalmente nesse período de quarentena, que é manter a calma, a sanidade. E aí, calma, vai dar certo? Não vai. sim, Administrar, gente. Administrar sim. o dinheiro que entra. Tu pega dinheiro toda semana. Administrar isso não é fácil, Tão não. simples, Já né? consegui. Hoje eu deixei aqui no Instagram, uma aluna me mandou, né? Uma pergunta. Na verdade, não foi nem uma pergunta, não. A gente recebe muito aqui, né? Então, todo dia tem depoimento e tal. Aí é uma aluna, se eu não me engano, posso estar muito errada, mas ela é turma 2 ou 3, ela é lá do comecinho. Nossa. Mês do ano passado. Ela deve estar completando um ano. E ela mandou uma pergunta assim: o meu faturamento desse mês foi muito melhor. Ela mandou na caixinha. Abril foi melhor do que janeiro, fevereiro e março juntos. Eu não senti a crise. E aí eu lembro que ela foi uma das alunas que viveu uma experiência muito parecida com a sua. Ela veio do RH e ela começava e ela fazia uma coisa e a coisa não virava. E ela ia para as aulas, tira dúvidas. E Rosane, é possível, calma. Aí ela dava um passo e a coisa não virava. E calma, confia em você, confia no processo, confia no que eu tô dizendo. Vai dar certo. Ah, mas e nossa, mas hoje eu tô triste. Ah, mas hoje eu tô desanimada. Ah, mas não sei o quê. Calma, calma. Né? A titia fala só assim, calma e respira. Calma e respira, bora olhar pro copo cheio. Tá, tudo bem. Aí hoje, quando ela me mandou isso aqui, eu fiquei até emocionada, assim, de verdade. Porque eu olho, e é a mesma coisa que eu quero te dizer aqui nesse nosso encontro. Quem tem qualquer resultado na vida, em qualquer coisa, é quem não desistiu no meio da adversidade. Porque, gente, é fácil demais quando tá dando tudo certo. Quando tá dando tudo certo, a gente tá surfando na onda e tá tudo lindo, é fácil. Só que a vida não é sobre dar tudo certo, né? A gente está agora no maior desafio da humanidade dos últimos tempos. É sobre dar tudo certo? Não é. Então, uma coisa que vem é, você vai celebrar resultados incríveis nesses próximos tempos, porque você está provando para você todo bom e santo dia, Ayana, que você é capaz de se superar e não desistir. Como a outra aluna que mandou a mensagem hoje aqui. E eu ainda brinquei com ela, falei assim, eu não falei para você que esse dia ia chegar. E eu estaria aqui para celebrar com você o resultado que você está acabando de me dizer aqui. Parabéns, é só o começo. Porque isso aqui só me prova que quem tem resultado é quem não desiste. E eu falo bastante isso, né? Às vezes, assim, é fácil a gente contar só aquilo que deu certo. É fácil a gente olhar só aquilo que deu certo. Mas qualquer coisa que envolveu superação, tem muita coisa. Tem muito. Eu, dentro das aulas, eu compartilho para vocês. Ó, já fiz isso, deu muito errado. Já fiz isso aqui, não valeu nada. Já fiz isso aqui, não, nossa, não vai por aí não. Aí é... não vai não. Vem pra cá, porque aí é ruim. Aí deu ruim. Por quê? Porque eu já passei pelo Vai. vale, né? E eu espero que seja logo que eu esteja aqui falando outro tipo de coisa, que eu te mande mensagem dizendo que eu já estou em um outro nível do que eu espero. Meu projeto agora, estou aqui matutando, é fazer o Instagram Uhum, profissional, que eu ainda não tenho, mas uhum, estou aqui ainda amadurecendo dentro de mim. E isso sim, está mais para lá do que para cá. Estou mais sim, adiantada do que... Acredito que sim, daqui para esse mês agora, ele vai sair, sim, sim, por conta dessa definição que eu me permiti aceitar, porque eu não sim. estava aceitando, Na né? verdade, você se E foi permitiu a escutando oportunidade de muito, escolher, né? e foi ouvindo muito, por isso que eu achei importante vir falar. Foi ouvindo, bem lembrado, nem tinha me dado conta do tempo, há 2 semanas, é Uhum, pouco, mas uhum. alguém falou alguma coisa, eu Que realmente te não consigo me despertou. lembrar. Me Uhum, despertou, eu voltei, eu me sentei aqui, que eu tô na minha mesa, eu me sentei, eu fiz o meu projeto de 2 semanas, o que que eu vou fazer dentro dessas 2 semanas com uhum, tudo, não só com meus uhum, trabalhos de psicóloga, mas com tudo. uhum. Atividade física, tudo. E eu fui, parecia assim que com a quarentena Renasceu. eu me, Tinha eu me, parado a esta- vida, né? eu estagnei, fiquei fazendo só o que tinha que fazer e estudando para atender quem eu tinha que atender. Uhum, E aí veio alguma coisa e me deu esse estalo. E ei, tem muita coisa para fazer, querida. Vamos lá, não é só ficar deitada assistindo filme, não. Nem uhum. ligo mais televisão. Olha só, Acho que tem duas olha só. semanas que eu não assisto mais. E isso tudo dá uma sensação de quê? De que você renasceu.
E eu acho que esse é o ponto, assim. E E que renascer dá tempo. significa associar todo bom e santo dia com a oportunidade de crescer, né? E eu acho que é isso. A gente pode correr, a gente pode andar, a gente pode correr, a gente pode voar. Mas o que a gente não pode é ficar parado. E quanto mais consciência a gente tiver disso, mais a gente vai conseguir o resultado que a gente espera. E é isso, lindona, ó, que grandes coisas aconteçam por aí, que tudo isso aqui marque para você, né? Um sentimento muito Com grande de certeza. enfrentamento. E que você tá vendo que não é tão difícil quanto parece. Tô bem Beijão calma pra agora. você. Obrigada, Sucesso, Rosane. Ayana. Beijo. A gente se Beijão. encontra Tchau, mais tchau. aí. É Tchau. isso. Beijo. Tchau, tchau.